O versículo 17 é outro tópico. Ele é o quarto tópico, né? Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou seja, para acabar com a lei, não. Não vim para revogar, mas vim para cumpri-la. É uma coisa que é bastante esclarecedora. Jesus não quebrou nenhuma lei, nenhum princípio, nenhuma regra, nenhuma ordenança, nenhum mandamento de Deus. Ele cumpriu todas. O que Jesus deixou de fazer foi seguir as tradições e costumes tradicionais dos anciões. Isso ele não fez. Eles tinham uma tese, eles tinham um costume, uma tradição que era pesadíssima, que nem eles mesmos conseguiriam cumprir todas elas à risca, até porque eles não tinham nem um pouco interesse nisso. Eles só queriam aprisionar as pessoas dentro de seus costumes para dizer que eles eram líderes. Mas Jesus, ele não entrou nessa, não era o propósito de Jesus servir o homem, seguir o homem, aliás. O propósito de Jesus era seguir os propósitos de Deus. Então ele não quebrou nenhuma lei, ele seguiu todas as leis. Versículo 18, porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que se cumpra. Então você observa que o Senhor está colocando o i como a menor letra do alfabeto hebraico, né? A menor. Nenhuma das leis do Senhor vai ser tirada, jogada fora, vai ser descartada. Toda lei, tem pessoas que pregam isso, mas a lei não é mais obrigatório. A gente está no tempo da graça, não vamos receber mais a lei. Mas o próprio Jesus cumpriu a lei, né? E se você for pegar os ensinamentos de Jesus e a lei, elas são uma junção uma na outra. Na verdade, os ensinamentos de Jesus ficou simples, mais fácil de ser entendido. Mas nenhuma delas é uma modificação do Antigo Testamento. Ah, eu vou mudar. Não, ele não mudou. Ele simplesmente simplificou para que a gente pudesse cumprir. Em alguns momentos, ele até foi mais rígido ainda. Porque na lei, a prática era condenada. Mas Jesus, na graça, ele diz que a intenção da prática já é condenável. Então, Jesus não quebrou, mas ele ensinou de uma forma mais simples para que a gente pudesse entender. Porque ele tinha essa facilidade de sabedoria através do Espírito. Mas nada será mudado. Ainda que o homem pregue, que o homem crie tese, crie contexto, crie algumas coisas satisfatórias para o seu ego, dentro das Escrituras, mas a palavra não muda. Deus, ele é imutável. Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e ele não muda para agradar ninguém. Ele não vai se diminuir para entrar, para que ele venha caber na vida de alguém, de forma alguma. Aí vai continuar aqui, ó. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto dos menores e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o grande no reino dos céus. Vamos refletir no versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos. A gente tem visto isso muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, fazendo exatamente isso que eu falei. Tentando modificar, tentando mudar algumas coisas para ficar fácil, para moldar a Bíblia ao seu modo de viver, para que fique fácil para eles continuarem, né? Dizendo eles, servindo a Deus. Posto que dos menores, e assim ensinar os homens, ou seja, ainda que seja ao menor rascunho da lei. Você pegar a menor, a que você acha que não vai dar muito significância, que ninguém vai nem perceber, mas Deus percebe que houve ali uma mudança. Olha o que ele está dizendo. Um dos mandamentos, posto que dos menores, assim ensinar os homens. Não importa se é um mandamento grande, se é um mandamento menor, se é um mais significante ou menos insignificante para nós, ao nosso ponto de vista, porque os mandamentos de Deus tudo são a mesma coisa, não existe menor nem maior, e tudo são coisas significativas para Deus. Deus e nem Cristo nos autoriza a mudar nada. Deus não deu autorização ao homem a mudar nem nada da lei, nem do tempo da graça, nada. Ela é essa aqui. Não podemos criar contexto e nada para mudar nada, para a gente poder viver de acordo com como a gente quer, achando que Deus vai aprovar. E olha as consequências disso. E assim ensinar os homens. Será considerado o mínimo do reino do céu. Você está fora. Você não entra. Ah, mas eu fiz muita coisa. Você não entra. Ah, mas eu promovi, mas você não entra. O que você fez, você já foi, recebeu lá na terra. O que você quis, você recebeu. Você quis aplauso, foi aplaudido. Que destaque, você foi destacado. Quis honra, você foi honrado. Você já adquiriu para a sua vida tudo aquilo que você quis. Mas aqui dentro você não entra. Não é eu, não é aqui, ó. Será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, já que um não quer observar, o outro quer. Mas aí, uma consequência é fora, a outra consequência é dentro. Olha o que vai falar. Aquele, porém, que observar, ou seja, que examinar, que ficar atento, que olhar, que procurar saber, pesquisar, observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, essa segunda pessoa, ele tanto é o cumpridor, como ele é aquele que conduz. Ele cumpre e conduz as outros, e ensina as outros a cumprir também. Aí, qual é a consequência disso? Será considerado grande no reino de Deus, no reino dos céus. Mateus só fala reino dos céus, né? É o único livro que não fala reino de Deus.
só fala reino dos céus. Já os outros evangélicos, eles já deixam falas reino dos céus, reino de Deus. Mas Mateus não. Mateus é só reino dos céus. Amém, irmãos? Mas por que, Grazi? Alguns estudiosos dizem que por causa que os judeus, eles tinham uma reverência tão grande que quase eles não falavam quase não falavam a palavra Deus. Eles procuravam de todas as formas não produzir essa fala, né? Justamente por não pecar, para não tomar o nome de Deus em vão. Tá falando o nome de Deus toda hora. E é por isso que ele não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus, mas é o reino de Deus. É onde está o grande trono branco, é o grande trono de Deus. Versículo 20. Porque vos disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha o que Jesus vai falar no versículo 20, isso aqui é muito sério. Porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, se o seu proceder, o estilo de vida, não exceder em muito dos escribas e fariseus, ou seja, se vocês não forem diferentes a eles, se vocês não praticarem tudo diferente o que eles praticam, jamais entrará no reino dos céus. Esse bloco aqui fala muito sobre o reino dos céus, né? Como é que devemos fazer para adquirirmos o reino do céu? O Senhor Jesus ensinando, as pessoas ensinando os seus discípulos, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Sermos diferentes. Andar diferente, pensar diferente, agir diferente, falar diferente, né? Então, ele estava falando aqui, se vocês forem igual a eles, vocês vão se perder igual a eles, que já estão tudo perdido. Aí, para eles, aí quase não tem salvação. Não é porque Jesus não queria salvá-la, porque eles abriram mão da salvação. Eles não queriam nem saber dos ensinamentos de Jesus e muito menos daquilo que Jesus poderia representar para eles. Então, Jesus estava fazendo o quê? Ele estava criando um novo ciclo de pessoas que pudessem agir diferente deles.